Se você está nessa vida aí faz pelo menos uns 15 anos, 20 anos ou mais, tá? Tá em dia ainda, tá inteiraço, tá ótimo, tá? Mas o que eu quero dizer é que você já deve ter ouvido alguma frase do tipo: você é do tamanho dos seus sonhos. Entende? Você já deve ter ouvido alguém falando assim: não, você tem que sonhar alto, você tem que ser ambicioso, você tem que ser uma pessoa que, sei lá, entende? Tenha planos para a vida toda. Ou então, se você é jovem, meus queridos jovens, vocês, que, né, entre uma cagada e outra que vocês fazem nada, morrem de tédio. É o seguinte: vocês jovens já devem ter ouvido aquela expressão: vou mudar o mundo, vou transformar o mundo, sabe esse tipo de coisa? Então, o que acontece é que, o que eu quero falar hoje aqui para você, a gente pensa muito no grande, pensa muito no plano máximo, no plano pleno, naquela coisa assim de pá, né? Se resolver a minha história da minha família, resolver a vida de todo mundo ao meu redor. Mas a gente não pensa em uma coisa, no plano mínimo. No plano mínimo. Ou seja, o que eu quero perguntar para vocês é o que você precisa para viver. Não o que você gostaria de ter, mas o que você precisa para viver de fato. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, vocês sabem que tem aqui 4 recadinhos, tá bom? Primeiro recado: toda quarta-feira, meio-dia 15, eu estou ao vivo aqui com o podcast do Bom Senso, aqui no canal do YouTube. Então o almoço de quarta-feira é por minha conta. Vem aqui, o entretenimento, a diversão e a conversa é fato, é garantido por mim, tá? A gravação, esse é o primeiro recado. A gravação do podcast fica por uma semana aberto. Depois vai para onde? Para o clube de membros, que é o segundo recado. Eu tenho um clube de membros aqui no meu canal. Aqui embaixo, se você perceber, está escrito assinar ou está escrito seja membro. Na minha página também vai ter isso. Então, se você clicar ali, por R$ 7,99 por mês, você tem acesso a todos os podcasts que eu já gravei. Tem análise de filme, tem vários outros assuntos, mas também vão ter conteúdos exclusivos agora em setembro. Eu vou falar um pouco da minha rotina, vou falar um pouco de livros, vai ser algo mais pessoal, só a gente. Então, se você quiser, assine ali e você vai ter esses conteúdos exclusivos. Mas, Jota, eu não tenho tempo nem de ver teus vídeos, imagina os exclusivos. Então, assine. Faça parte do canal, mesmo que seja para apoiar esse meu projeto aqui da Terapia do Bom Senso, porque eu estou aqui te entretendo, trazendo conteúdo, dando maravilhosos tapas na cara, como muita gente já disse aqui, e tudo isso com muito bom humor, muito leveza. Só eu consigo fazer isso nesse YouTube e vai dizer, é ou não é ou não é? Então pense seriamente em você assinar, tá? Terceiro recado: se você chegou agora, não esquece de clicar aí e me seguir, tá bom? Me segue e liga a sineta, porque assim você vai saber de todos os vídeos. E o quarto recado é que em novembro, dia 8 de novembro, guarda essa data, 8 de novembro, vai ter o meu evento em São Paulo. Eu estou definindo o local. Vai ser o meu evento Amar Sem Surtar, dia 8 de novembro, é um sábado, tá bom? Das 9 da manhã às 19. Vai ser maravilhoso, vai ser fantástico. Eu estou aqui nos últimos detalhes para poder passar o local e para poder passar também para vocês aí o quanto vai custar, como é que vai funcionar, tá bom? Então fique com isso na cabeça, a gente pode ainda esse ano se encontrar, minha senhora. Ô, minha senhora, que coisa boa, tá bom? Maravilha, é isso. Vamos para o tema de hoje. O que acontece é o quê? Como eu disse ali, todo mundo pensa nesse plano de conquistar coisas. É claro que nós precisamos conquistar coisas, é claro que é bom que você tenha um desejo por conquistar. Tem gente que diz que você tem que ser ambicioso, tem gente que diz que você tem que ser ganancioso, tem gente que diz que ser ambicioso ou ganancioso não é bom. Na verdade, o que você tem que querer é querer o bem seu e tudo mais. Enfim, vai entrar nessa seara aí, mas a questão é o quê? Você tem que querer conquistar as coisas. E desde que nós somos crianças, eu vejo aqui com meus 3 filhos, o de 6, que é o Joaquim, o de 3, que é o Inácio, e o Bentinho, de 6 meses, 7 meses agora, já está crescendo, né? Vocês vão acompanhando aí, né? Vocês lembram quando eu falei que ele ia nascer? Vocês lembram, né? Então o que acontece é o quê? Quando nós vemos isso, a criança quer conquistar coisas. Meus filhos, eles querem ter mais um carrinho de Hot Wheels. Eles querem ter mais um brinquedo. Só o Bento que ainda não descobriu isso, mas logo ele descobre. O que acontece então é que nós desejamos ter as coisas. Nós queremos conquistar as coisas. E isso é bom. Então a primeira coisa que você bota na sua cabeça, é bom conquistar coisas. Na nossa vida hoje em dia tem toda essa questão de consumismo, eu já comentei em alguns outros vídeos, mas também às vezes a gente quer a coisa demais, entende? Porém, ao mesmo tempo que nós queremos, de uma forma saudável e natural, conquistar algumas coisas, a gente começa também a projetar, se iludir, imaginar e sonhar com algumas outras coisas,
que parece às vezes muito distante da nossa realidade. Ou seja, vamos dar um exemplo. O cara está ganhando 3 mil reais ali e ele sonha um dia poder comprar uma Ferrari. O sujeito está ali fazendo o seu melhor no trabalho e ele sonha, sei lá, ter uma mega empresa, tudo mais. Você pode fazer isso? É claro que você pode sonhar. Como diz a minha própria esposa, sonhar não custa nada. E vou te dizer, eu posso usar agora aquela frase, que é bem coach, que é: tudo isso, tudo que você vê hoje aqui já foi um sonho. Então é claro que um dia eu já sonhei em gravar vídeos no YouTube há muito tempo atrás. Então eu comecei a gravar. Claro que um dia eu já sonhei, quando eu estava na faculdade, em ser um psicólogo que não ficasse amarrado por teorias, ficasse pagando pedágio, ficasse ali assim, sabe, precisasse estar sendo um personagem de mim mesmo para poder trabalhar. Claro que tudo isso eu já sonhei. E eu conquistei hoje, graças a Deus. Então esse tipo de coisa é muito bom. O problema é quando nós começamos a sonhar alto e começamos a sonhar com sonhos que são um pouco genéricos, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nessa primeira parte desse vídeo: os seus sonhos são palpáveis ou são genéricos? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas sonhando com coisas genéricas. O que é sonhar com coisas genéricas? Eu quero ser mais feliz. Como é que eu consigo medir e saber se eu estou me aproximando ou não? Eu quero ser mais feliz. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ajudar mais os outros. Que outro? Sabe quando Jesus Cristo, o grande J lá de cima, fala: quem é o teu próximo? Sabe quando Jesus Cristo contou a parábola do bom samaritano? Fala, minha senhora, ergueu a mão. Jota, eu não conheço a parábola do bom samaritano. Isso não é questão de religião, isso é questão de cultura, minha senhora. É cultura. Tu tem que saber a parábola do bom samaritano. Eu não estou nem usando aqui uma parábola de filho pródigo, que é um pouquinho mais ali desconhecida, entende? Eu não estou falando da moeda perdida da viúva. Eu não estou falando dessas, entendeu? Entende? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando uma das principais parábolas da Bíblia. Então você precisa conhecer, nem que seja literariamente. Mas o que acontece? Quando acaba a parábola do filho pródigo, ele olha para o fariseu e fala: quem é o teu próximo? Quem era o próximo quem era o próximo do sujeito que sofreu? O bom samaritano. Então o que acontece é o quê? A gente quer ajudar todo mundo, mas não sabe quem é o próximo. Ou seja, eu quero ser melhor, mas eu quero ser melhor na nuvem da nossa querida presidenta. Saudades, Dilma, da nossa presidenta, na nuvem. Entende? Então a primeira coisa, você sonha grande, mas esses seus sonhos grandes, esses seus desejos, eles são palpáveis? Porque ao mesmo tempo que nós sonhamos em ser melhor, em ser mais feliz, tudo mais, nós também aí entramos num outro risco, que é o quê? Nós sonhamos grandes com algo muito específico. Universo feminino, me corrija se eu estiver errado. Ah, eu queria comprar aquela bolsa que custa 15 mil reais. Ah, eu queria comprar aquele vestido. No universo masculino, estou sendo bem caricato aqui, tá, gente? Universo masculino. Eu queria ter aquele carro. Eu queria ter aquele relógio, entende? Então é muito doido a gente pensar que, de certa maneira, quando eu falo em sonhar grande aqui, o que vai acontecer é que, de um lado, são sonhos genéricos, de autoaperfeiçoamento, não está muito claro, e de outro lado, são sonhos caríssimos, muito específicos. Por quê? Porque eu já falei, a gente fica olhando o outro, e aí a gente olha o outro e fica pensando: nossa, se eu tivesse esse carro, a minha vida seria perfeita. Se eu tivesse aquela vestida, minha vida... Ou então, hoje em dia, por que não? Se eu tivesse um novo rosto, como é o rosto da Anitta, se eu tivesse um novo rosto, aquilo seria ideal. Se eu tivesse aquele corpo, se eu fizesse aquela cirurgia, ou um homem, se eu fosse mais maromba, né, daí injeta lá os negocinhos, tá? E eu posso falar, é o meu lugar de fala, porque eu sou formado em educação física, então eu posso criticar isso aí, entendeu? Sou mesmo. Mas a questão é que, não me orgulho, é longa história. Mas o que acontece é o quê, então? Então a gente fica nisso. Nós temos que sonhar grande, nós temos a nossa vida, nós temos que sonhar grande, nós temos que ter algum objetivo, a gente tem que ter alguma coisa, ou ele fica genérico ou ele fica muito específico. Aí o que acontece é o quê? Nesses tipos de sonho, a gente se sente realizado ou a gente se frustra? A gente se frustra. É claro que a gente se frustra. Por quê? Porque eu estou vivendo uma realidade e eu estou depositando a minha felicidade em algo muito maior. Estou depositando a minha felicidade em alguma conquista. Se ela for uma conquista material, maior é a nossa frustração. Quanto mais material, quanto mais palpável financeiramente é esse nosso sonho, entende?
maior é a nossa frustração. Então, entre o sujeito que sonha coisas genéricas e o sujeito que sonha coisas específicas e caras, quem sonha específico e caro é mais frustrado ainda. Por quê? Porque toda vez em que ele vai olhar para a conta dele, ele fala: meu Deus, eu sou muito pobre, meu Deus, eu sou muito pobre, meu Deus, eu sou muito pobre, meu Deus, eu sou muito pobre. E o que acontece é o quê? Aquilo vai frustrando, porque você nunca chega lá. E aí você começa, agora na segunda parte do vídeo, a gente tem que falar sobre isso. Aí a gente começa e temos que analisar esta frustração desses sonhos grandes. Porque aí você começa a ver pessoas que chegaram lá, você começa a ver pessoas que entraram no curso, fizeram tal coisa, ficaram milionárias. Você começa a ver várias pessoas fazendo essas coisas, e então você se pergunta: por que não eu? Você fica nessa pergunta: por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Pior coisa da tua vida é a tua vida poder ser expressa com uma música dos anos 80. Né? Pagode 90 ok, mas anos 80 mas por que não eu? Por que não eu? E essa frustração, muitas vezes, vai gerando de sentimento de fundo. Sabe o que é sentimento de fundo? Sabe quando o pessoal fala do tal do retrogosto? Uma palavra estranha, né? É quando você come alguma coisa, ela tem um sabor, você engole e depois fica um sabor na sua boca. Isso é o retrogosto. Tem coisas que você come que são doces e o sabor que fica é amargo. Ou então aquela feijoada que você vai comer, aí aquele vinagrete fica com gosto de cebola. Isso é o retrogosto. O que acontece é que muitos sonhos nossos e muitas frustrações nos dão um retrogosto, tá? O que eu quero dizer com isso? Você não consegue algo, você sofre e de repente você começa a perceber que nasce um sentimento daquilo. Então você não consegue realizar o seu grande sonho, você não consegue ser um grande CEO, você não consegue ser um milionário, você não consegue ser um youtuber. Você não consegue ser isso. Você fala: pô, não deu, né? Aí nasce um sentimento que é qual? Você fica ressentido. Você começa a ficar ressentido. Você começa a olhar para as coisas e falar: tudo uma farsa, tudo uma mentira. Ou seja, aquele teu plano que era para te motivar começa a te desmotivar. E agora, minha senhora, e agora, meu cara, escreve aqui embaixo se você já não passou por isso. O plano que era para te motivar, ele te desmotiva. Aquilo que era para te incentivar, te desincentiva. Sabe? É tipo aquela pessoa que começa a seguir algumas pessoas que são malhadas, saradas, para conseguir se motivar a emagrecer, quando vê, não emagreceu e está com raiva dessas pessoas. E começa a se sentir mal, começa a se sentir pior e começa a achar que para mim não tem solução. Isso é um certo tipo de passo. Você começou a adentrar o quê? Na falta de esperança. Você começou a perder a esperança. Mas vamos voltar para o que eu estava falando. Então o que acontece é o quê? Nós temos que levar em consideração, então, primeiro o que eu disse, o quão genérico ou então muito específico é o teu sonho, tá? Ou seja, você precisa ter um plano que ele seja mais palpável, não tão genérico, mas também não tão específico. Eu quero alcançar tal patamar financeiro que realmente é alcançável, eu quero ler tantos livros, eu quero conseguir emagrecer 10 quilos, não é eu quero ter o corpo da fulana, não. Pô, eu gostaria de conseguir sair aqui do CLT, montar minha empresa, pelo menos nos próximos 5 anos, ir montando um trabalho em paralelo para ver se eu consigo sair do CLT. A gente precisa ter sonhos assim, mais palpáveis, tá bom? Mas o que acontece é o quê? Primeira coisa, além de você olhar para esses sonhos que eu falei, se eles não são muito genéricos ou muito específicos e milionários, a gente vai ter que olhar para o que é que você está sentindo quando esses sonhos não se realizam. Qual que é o sentimento de base que você está sentindo? Porque isso é uma coisa que a psicologia percebe, eu vejo muitas vezes no paciente. O paciente ele vareia, como dizem alguns, ele dá uma variada, entende? Mas tem um sentimento contínuo. Dando exemplo, existe algo chamado de distimia. Não é uma depressão, mas é o começo, é uma depressãozinha, vamos dizer assim, a grosso modo, tá? Então, às vezes, tem isso, um ressentimento, uma revolta, uma depressãozinha. E, às vezes, esse sentimento tá aqui, você tá vivendo aqui, você fica encostando nele, entendeu? Você fica encostando nele. É como se tivesse uma linha e tá aqui teu sentimento. De vez em quando você tá ressentido, invejosa, entende? Inveja, raiva, entende? Parece que esse sentimento ele tá sempre querendo alcançar você. Então o que eu quero dizer com isso é, né, veja que eu não cheguei ainda no principal do vídeo aqui, veja seus sonhos e veja quais são os sentimentos. Se eles não estão, de certa forma, criando uma iatrogenia. O que é iatrogenia? É quando o tratamento piora a condição do doente, tá? Isso é iatrogenia. Todas as áreas de saúde podem ter iatrogenias. É igual o clássico, o remendo ficou pior que o soneto, tá? Mas o que acontece no final das contas é que você tem que pensar nisso.
E para te ajudar a pensar nisso, e para você não ficar nesse ciclo de, às vezes, uma revolta, um ressentimento e assim por diante, é que hoje eu quero falar para você, vamos parar de pensar um pouco no plano máximo, no maior plano possível, e vamos pensar no plano mínimo, que é a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. O que você precisa para viver? O que você realmente precisa para viver? Vou contar uma experiência pessoal aqui, particular. O que aconteceu? Eu me mudei aqui para o interior, e o que aconteceu ao me mudar para o interior? Claro que agora eu trabalho na garagem de casa, em cima, né, tá minha casa, né, a minha esposa, a minha maravilhosa assistente barra chefe, porque ela manda, né, na agenda. Enfim, ela fica ali em cima, com o do meio e com o mais novo, e o Joaquim mais velho vai para a escola, enfim. Então hoje eu tenho uma estrutura aqui, bem legal. Tem aqui as minhas luzes, tem aqui essa câmera, graças a Deus, tem uma equipe que está editando, agora as coisas estão funcionando, tá? E uma coisa que eu percebi é o quê? Cara, quantas vezes eu não me pego achando que isso é insuficiente? Entenda o que eu quero dizer para você, assim, não impede que eu queira melhorar, tanto que eu vou fazer o evento presencial, tanto que eu sempre faço aqui no vídeo e faço aqui de novo. Você quer conversar comigo, você pode clicar aqui embaixo, tem mesmo Masterclass aqui embaixo. Estou trabalhando, estou criando, estou num ritmo, né? Tá cada vez mais tendo gente aqui no YouTube e tudo mais, mas assim, quantas vezes eu não me pego pensando, pô, podia estar melhor nisso daqui, podia estar fazendo mais coisa. Eu já podia não sei das quantas, eu já podia ser das quantas, eu já podia eu já podia trocar de carro, eu já podia estar numa casa. Eu moro de aluguel aqui, né? Podia estar construindo uma casa. Quantas vezes eu não me pego pensando isso? O que eu estou falando para vocês é a minha parte em que olha esse sonho grande e fica se frustrando. Se frustrando, se frustrando, se frustrando, se frustrando. E eu entro naquele ritmo de se eu tivesse, eu seria. Sabe? Se eu tivesse, eu seria. Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria melhor. Se eu tivesse, enfim, feito tal coisa, hoje estaria em outro lugar. Eu seria um cara, não sei das coisas. Se eu tivesse, eu seria. Se eu tivesse, eu seria. Quantas vezes você não cai nesse tipo de pensamento na tua cabeça? Se eu tivesse, eu seria. Se eu tivesse, eu seria. E aí, pô, dá até pra gravar um vídeo sobre isso, né? Mas o que acontece? Ou não, ou fica aqui isso daqui também. Fica esse conhecimento aí, quem pegar, pegou. Então aí, muitas vezes eu tenho que parar e falar, tá, mas do que eu preciso para viver? Do que eu realmente preciso para viver? O que é essencial? Mas não é essencial no sentido desses caras minimalistas. Não, eu preciso de livro pra cacete. Sim, mas hoje em dia, o que eu preciso? Será que eu já não tenho o que eu preciso? E eu vou ter que ser sincero com vocês, eu sou um puta de um mal agradecido nessas horas que eu fico puto. Por quê? Porque eu já tenho o que eu preciso. Eu já tenho, pô. Eu tenho aqui a liberdade de poder gravar as coisas que eu posso, eu tenho a liberdade de atender os pacientes baseado na terapia do bom senso, que é algo que eu atendi. Eu tenho, graças a Deus, né, conquistei aí uma carreira legal, que dá para pagar as contas de casa, tudo mais, né? Estamos aqui vivendo bem, nos mudamos para o interior, eu consegui mudar para o interior por causa da asma dos 2 PA, coisa e tal, tenho uma família, tá, os 3 filhos. Então, muitas vezes, a gente tem que parar de olhar para o plano máximo e começar a olhar para esse plano mínimo. Não é um mínimo de escassez, assim, do tipo, se eu tiver se eu for preso, me derem um pedaço de pão. Eu não tô falando isso, entende? Pô, tá até coçando. Eu queria agora parar com essa coceira nas costas. Não tô falando isso. Não tô falando assim, o que é extremamente necessário caso você for preso, for para um campo de concentração. Não estou falando isso, tá? Porque eu me lembrei do Viktor Frankl aqui. Não, estou falando assim, o que você precisa para viver? E aí vem a segunda pergunta, tá? São 3 aqui. A segunda pergunta. Será que essa frustração que você está sentindo hoje por não ter alcançado as grandes coisas, não é porque você alcançou certas coisas em que você não está dando a devida atenção? Vou repetir. Será que a sua frustração por sentir falta de ter grandes feitos não está sendo motivado porque você não está prestando atenção nas coisas que você já tem? Vou dar um exemplo. Será que muitas vezes essa minha irritação, coisa e tal, essa distração, né, eu estou olhando muito para fora e menos para a minha família, menos para cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus pacientes, e às vezes eu estou pensando muito no outro, quanto eu não tenho o que o outro tem, mas eu já tenho o que eu preciso. Será que então eu não fico gastando muita energia olhando para fora, me frustrando com isso, e eu deveria pegar essa energia e gastar amando as pessoas que eu já tenho na minha mão, o que já me foi dado? Vou dar um exemplo.
será que em vez de você criar um novo curso, um novo projeto, coisa e tal, você não deveria cuidar melhor dos projetos que você já está fazendo? Eu já fiz muito isso. Quem me acompanha há mais tempo, antes do Instagram aqui, do YouTube aqui, no ano passado, em 24, quem me acompanha desde o outro projeto que eu tinha, que chamava Os Náufragos, e depois das coisas que eu fiz em 22 e 23, eu fiz muita coisa. Muita coisa. Em 24 eu resolvi segurar a onda. Eu falei, cara, eu estou fazendo 1000 coisas. Eu fui apresentador do podcast na Biblioteca Católica, procurei Tertúlia Podcast. Eu fui coordenador do Congresso de Psicologia e Verdade, que juntou, sei lá, somando, juntou as 700 pessoas, as duas edições. Eu viajei o país inteiro com um curso chamado Conceitos Fundamentais da Psicologia do Olavo de Carvalho. Até o Conselho de Psicologia veio me mandar uma carta aí de advertência. Advertência não, como é que é? Eles estavam me dando um conselho amigo. Até o conselho veio encher meu saco. Eu fiz um monte de coisa. Lancei curso para terapeuta, coisa. O ano passado eu falei, cara, pera lá, eu preciso me concentrar. Então a segunda coisa que eu falo para vocês, assim como eu fiz o ano passado, não que eu tenha feito plenamente, tá, gente? Também estamos aqui dando nossa escorregada. Mas será que muitas vezes eu não estou olhando muito para fora o que eu tenho e não estou dando a devida atenção para aquilo que eu já tenho? Olhando muito para fora, falando, acho que eu precisava. Não é? É tipo livro, eu estou vendo aqui minha estante de livro. Será que assim, eu preciso entrar na Amazon e comprar mais um livro? Será que eu não deveria olhar para os meus livros e ler os livros que eu já comprei? Essa analogia é excelente. E a última coisa, será que nós não estamos criando necessidades e alimentando problemas inexistentes porque eu ainda não tenho, porque eu ainda não fiz, porque eu ainda... Será que nós não estamos criando necessidades? Então o que eu te falo é assim, muitas vezes, então, a gente não presta atenção no nosso plano mínimo, a gente não presta atenção nas coisas que a gente já deveria cuidar, que a gente deveria manutenção, é sempre o criar, e a gente muitas vezes não percebe que estamos criando necessidades. Criando necessidades. Achando que para ser feliz, para tal coisa, eu preciso de tal coisa. Entende? Vou dar um exemplo também aqui, quem trabalha com conteúdo na internet sabe, assim, o principal é o quê? Liga o seu celular e grava ser vivo. Ah, não, mas eu não tenho a câmera, não tenho o microfone, esse microfone fica aqui. Também não tinha. Microfone, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho... Muitas vezes o que está te faltando é só você começar e depois você ir adquirindo essas coisas, entende? Então, muitas vezes, o que a gente acaba fazendo é o quê? No final, o que é que sobra dos nossos sofrimentos pelas coisas que a gente não tem? Sobra cansaço, irritação, gastura. Quando eu gasto tempo olhando os Instagrams das pessoas, quando eu gasto tempo pensando na morte da Bezerra, como dizem, quando eu gasto tempo sofrendo por aquilo que eu não tenho, quando eu gasto tempo fofocando do sujeito que na verdade eu estou com inveja, quando eu gasto tempo com isso, o que é que sobra? Nada. Tem uma propaganda que eu vi da Polaroid que era assim, você lembra daquele dia em que nós ficamos um do lado do outro no celular? A pessoa diz não e o outro diz nem eu. Ninguém lembra. O que a gente tem que prestar atenção é que essas frustrações, muitas vezes, elas não são sentimentos que a gente acaba utilizando para melhorar a forma como a gente vai alcançar nosso objetivo. Não. São só sentimentos negativos e a gente fica como uma criança birrenta. Quando eu olho ontem, o Inácio deu um grande piti. O Inácio acabou chorando. Por que ele queria ir para o mercado, eu tinha que vir aqui atender. E aí tem uma rotatória que ele sabe que se eu virar para a esquerda eu estou indo para o mercado, se eu passar reto é para cá. Ah, mas deu um choro, chorou. Sabe quando gasta muita energia para chegar à conclusão que não foi para o mercado? Então, às vezes, nós somos essa criança birrenta. Nós nos colocamos nesse papel. Nós choramos, porque a vida não está entregando aquilo que nós queremos. Mas, às vezes, os nossos planos não são claros ou eles são muito específicos que é muito difícil de alcançá-los. E será que a gente não precisava criar, então, esse plano mínimo? Enfim, pensando nisso, só para concluir esse vídeo aqui, eu vou falar para você o quê? Tá? A última parte desse vídeo deve ser a quarta parte, a última parte. Então, pense você, o que é que você precisaria? Sabe aquela coisa assim? Na rua, na cama, na fazenda ou numa casinha de sapê? Entende? Qual que é a casinha de sapê? Se você pudesse, olha para a tua realidade e pense, tá, se minha vida continuar assim, tá valendo? Se eu alcançar tal patamar, tá valendo? O carro que eu tenho hoje, eu preciso trocar de carro ou ele realmente é bom? Ou se eu precisar trocar de carro, é alguma coisa parecida. Eu não vou precisar do Porsche. Eu vou dizer, hein, aqui no interior tem Porsche, hein? Meu Deus, esses dias eu quase...
Não olhei para um lado, quase bati no... Deus, obrigado, Senhor Jesus Cristo. São Miguel Arcanjo defendendo os combates contra o demônio. O que acontece então é o quê? Olhar, o que é que eu preciso? Eu preciso trocar de esposa? Ou eu poderia me dedicar mais? Entende? No meu trabalho, o trabalho está realmente ruim ou eu posso me dedicar mais? Ou então, quanto que eu ganho no meu trabalho? Quanto que, se eu ganhar, tá bom? Mesmo eu querendo algo mais, o que se eu ganhar tá bom? Entende? Muitas vezes o que acontece na nossa vida é que nós, quando vamos fazer um orçamento, se é esmola demais, o santo desconfia, não é mesmo? Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui vendo o orçamento aqui para alugar sala aí em São Paulo. Digamos que você olha lá, né, e vê lá, né, teve uma sala que eu vi lá que era R$300 a hora. Não, R$300 a hora não. R$300 a sala, a diária da sala. Eu falei, não deve ser bom. Não deve ser bom. Não, a gente tem um mínimo aqui. Porque as coisas estavam muito mais caras, entendeu? Diárias muito mais caras. Então o que acontece? Você fala, não, mas isso aqui tá errado. É tipo quando você vai ver, né, eu falei de apartamento aqui, de casa alugado, você vai ver aluguel, tem umas casas que tipo, pô, a casa gigantesca, coisa e tal, blá blá blá, R$1.200. Fala, tá errado, deve ser do lado da boca de fumo, só pode ser, entendeu? Então a gente tem que ter um mínimo. O que é o mínimo e o que é o máximo? Porque aí eu consigo perceber que, cara, se eu não passei do mínimo, tá tudo bem, é a vida acontecendo, como muita gente diz por aí. Se eu não passei do mínimo, ok. Agora, se eu conseguir alcançar o máximo, melhor ainda, mas se eu não passei do mínimo, tá ótimo. Então pense nisso, tá? E vou relembrar as 3 perguntinhas. O que você precisa para viver? Será que você não está compensando, desejando coisas fora porque não está cuidando das coisas que você já tem? E o terceiro, será que você não está criando necessidades para colher frustração? Pensa nisso. E me diz, faz sentido? Faz sentido, meu amigo? Escreve aqui embaixo. Por favor, escreva aqui embaixo. Se eu falei isso daqui, você falou, nossa, já preciso de ajuda, realmente. Aqui embaixo está o link. Quero marque um horário comigo, marque uma conversa comigo. Pode ser de 1 hora, que é a terapia, ou de 1h30, que é o atendimento pontual. Tá? Tem muita gente que tem terapeuta, veja só, e acaba marcando comigo o atendimento pontual para tirar alguma dúvida. Então, não hesite, tá? Clica ali embaixo, converse com a Paula, como eu acabei de dizer aqui, porque aqui é a empresa familiar, converse com a Paula e então você consegue aí marcar um horário comigo, vai ser muito legal conversar com você, tá? E por último, não se esqueça, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. Muita gente precisa pensar nesse plano mínimo, entende? E eu vou dizer, né, eu acabei não usando esse mote, mas é óbvio, tá? O plano mínimo tem muito a ver com normalidade, com bom senso. Vamos olhar e falar, cara, vamos lá, nem tanta céu, nem tanta terra. Vamos traçar esse plano que está mais próximo de uma normalidade do que esse plano que eu quero alcançar as estrelas. Tá bom? Você não é o novo Louis Armstrong, minha senhora. Você não vai ser um astronauta que vai fazer coisas inenarráveis. Provavelmente você vai fazer coisas inenarráveis dentro do seu cotidiano, da sua normalidade. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.